Bom dia, irmãos. Não precisavam se arrepender. E ele vai atrás de quem? Daquela única. Por isso que negócio de quantidade para Deus é muito relativo. Mais importante é uma ovelha que se arrepende do que 99 de gente orgulhosa. Ele estava falando com esses fariseus que se achavam os bons. E ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou disposto a mostrar para vocês o seguinte, eu não estou nem aí com vocês. Eu estou preocupado com gente que se arrepende. É nesses que eu vou investir. Esse tipo de pessoa que se humilha, não interessa se é bandido, não interessa se é fujão, se puxou o carro, o importante é que essa pessoa está arrependida. E esse arrependido é que eu vou investir e eu vou deixar qualquer coisa para que isso aconteça. Fala para o teu irmão assim, a prioridade do pastor, do sumo pastor, é aqueles que se arrependem. E aí ele conta a segunda parábola, a segunda história da dracma perdida. Uma mulher que tinha uma dracma. O que era uma dracma? Uma dracma era uma moeda menos valiosa que existia na época. Era como se hoje fosse, 5 centavos. 5 centavos. É 1 ou 5 que ainda existe? 5, né? 1 não existe mais não. 5. Nunca faz tempo que eu nem vejo. De vez em quando os caras dão assim, aquele monte de moeda, né? O que ele está preocupado? A mulher, ela perdeu uma dracma, perdeu-se 5 centavos, e ela começa a procurar pela casa toda e revira a casa. Ela está doida, essa mulher? Tem tanto trabalho para achar uma dracma perdida? Na verdade, irmãos, presta atenção. Naquela época, era uma moeda tão inválida, que as mulheres pegavam essa moeda e usavam para fazer tiaras, para enfeitar o cabelo. E muitas vezes, aquela moeda se soltava da tiara e caía. E aí, como ela foi feita todos na mesma época, todas as moedas tinham a mesma cor, a mesma oxidação. Então, se ela pegasse uma moeda nova, uma outra moeda, e colocasse no lugar, ficaria destonado. Então, para não perder a tiara inteira, ela procurava aquela dracma perdida. Então, ela estava disposta a revirar a casa, e de repente ela ficava contente, porque ela achou, e agora a joia dela estava completa. Na verdade, era de prata, viu, irmãos? Era um pouco valioso, mas era prata. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: eu não vou entrar no partido. Eu não vou entrar no partido. E além de não entrar no partido, eu estou disposto a revirar, eu estou disposto a pôr essa casa de cabeça para baixo, para poder achar a minha dracma perdida. Fala para o teu irmão assim: eu sou essa dracma perdida. Diz assim: eu sou essa ovelha perdida. Amém? Quantos aqui confirma comigo que um dia o Senhor foi te buscar lá onde você estava? Mandou um pastor falar assim para você: vamos no encontro. Quer ir no encontro com Deus? Vamos lá, vou te levar. E aí você foi achado, aquilo que estava perdido. Se existe um lugar onde tem tudo quanto é coisa, é no meio do povo de Deus. É ex-prostituta, ex-bandido, ex-ladrão, ex-assassino, tudo.
aquilo que ninguém dava valor. Aliás, uma das coisas que eu vejo quando os humoristas ímpios tiram sarro da gente, eles tiram sarro disso. Uma das coisas que eles mais debocham é a graça. Assim, o cara fez tudo errado, é mó bandidão, não sei o quê, aí depois o cara se encosta na igreja e fala que é crente. Tá certo que muita gente faz isso, sim, mas tem muita gente que é restaurado. Aqui na nossa igreja, na minha equipe mesmo, boa parte dos meus 12, eles tinham uma vida não muito boa, não. Se a gente for fazer uma estimativa lá, coisa feia, viu? E aí ele conta, assim, a terceira história dessa parábola, a história do filho pródigo. E como que é a história? A história de um moço que que tinha um irmão mais velho, ele morava numa família, a impressão que dá, pelo contexto aqui, que era uma família abastada, uma família honrada, uma família organizada e uma família, provavelmente não, certamente, de atividades agrícolas e de campo, né? Cuidado com animais e plantações. E de repente esse jovem, ele chega para o pai e diz assim: pai, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero que o Senhor me dê tudo que é direito meu, da minha herança, e quero ir embora, e viver a vida, e curtir a vida. Talvez você não consiga ter uma ideia, isso naquela época, você chegar para um patriarca oriental e dizer assim: pai, eu quero a minha herança. Quando uma pessoa pede a herança dele para o pai, e o pai estando vivo, ele está dizendo o quê? Que a verdade mesmo, que a vontade mesmo, é que o pai estivesse morto. Porque aí ficaria mais fácil, porque o pai, aqui no caso da história, o pai ele libera a herança para o filho. Mas, em geral, isso não ia acontecer. Então, estava no coração dele a preferência que o pai estivesse realmente morto. Que aí sim ele poderia usufruir da herança que o pai deixou. Mas como o pai não morreu, e esse velho miserável está demorando para morrer, então o que eu vou falar? Vou pedir, vou lá, que não custa nada, vou pedir. Era assim, irmãos, era o costume naquela época de o filho mais velho ficar com um terço. Por exemplo, no caso de 2 filhos, no caso da herança, o filho mais velho ficaria com 2/3 da herança e o filho mais novo com 1/3. O filho mais velho, no caso do irmão dele, teria direito ao dobro, a dupla honra, o dobro da herança. E o filho mais novo ficaria com 1/3 da herança. O que o pai faz? O pai, ele não repreende, ele não nega, ele reconhece o direito de escolha daquele filho e diz: tudo bem, pode pegar. Ele poderia ter ficado indignado, deve ter ficado, mas o pai, aqui, ele não está falando de pais humanos, aqui ele está falando, Jesus está contando sobre a história do pai dele, o Pai do céu. Como que o pai age conosco. É o seguinte, pai, eu quero a minha liberdade. Porque aqui dentro dessa casa eu sou obrigado a viver debaixo de regras. Aqui nessa casa, eu sou obrigado a viver debaixo de padrões. Então, eu não gosto de ficar obedecendo coisas que mandam eu fazer. Eu não gosto de ter que ficar prestando relatório para pessoas. Então, para eu não ficar aqui vivendo em conflito com vocês, eu resolvi tomar uma atitude. Eu resolvi pegar minha herança, pegar tudo que eu tenho e ir embora. Porque eu quero ter uma vida de moralidade.
Eu quero pegar as mulheres que eu quiser pegar, eu quero gastar da forma que eu quiser gastar, sem censura. Apesar de Jesus aqui, nessa parábola, estar atacando, estar respondendo à religiosidade dos fariseus, ele também não dá boiada para o filho pródigo. Porque o filho pródigo agora, diante do pai, ele tem uma atitude, ele tem duas atitudes a tomar. Ou ele obedece o pai, ou ele resolve andar nos padrões que o pai determina, um homem honrado, que não vai deixar ele ficar levando mulherada para a casa dele, não vai sabendo que ele está aí com devassidão, ou enchendo a cara. Então ele tem que ter uma escolha, ou ele obedece o pai, e os padrões do pai, que depois lá na frente ele vai ter felicidade, ele vai ser um homem feliz, um homem honrado também, que tem um histórico decente, ou ele vai ter que sair. Fala para o teu irmão assim, não tem outra forma. Ou você resolve a sua vida, ou você tem que sair. E Deus não dá boi, viu, irmãos? Presta atenção. Deixa eu já trazer para o nosso contexto. Igrejas, comunidades cristãs que se prezem, não admitem pecado no meio delas. Pecados contumazes, pecados que são insistentemente praticados, sempre haverá uma censura de um pai. Aliás, essa igreja é uma igreja formada de pais. Eu vou contar, vou falar até 3, você fala o nome aí do seu pai aqui. 1, 2, pai daqui. 1, 2, 3 e... Entendeu? É essa pessoa que você falou aí, né? Mas não, é mãe, não, nada de mãe, é pai. Essa irmã que cuida de você, ela é teu pai espiritual. Não tem mãe espiritual, é pai espiritual. O que a Bíblia fala sobre imoralidade sexual? Olha só, irmãos. Olha isso. Eu acho que eu não peguei. Não peguei o texto. Ficou no meu... Existem pelo menos, que eu me lembre, 3 textos, ficou no meu computador. 3 textos que falam de imoralidade sexual. Ficarão de fora os imorais sexuais. O que é imoralidade sexual? O que é imoralidade sexual? É relacionamento sexual antes do casamento. Não pense você que você está vindo na igreja. Você pode até sair dessa igreja e em outra, escolher uma outra igreja que não prega a mesma coisa, mas você vai chegar lá, vai ter... Não interessa onde você está, a Bíblia é a mesma. A Bíblia diz, ficarão de fora os imorais sexuais. Toda imoralidade será condenada. Ficaram de fora os cães, os imorais sexuais. Quem são os imorais? Aqueles que têm relacionamento fora do casamento. Relacionamento sexual fora do casamento. Por isso que aqui a gente ensina a pessoa a ser amigo, tal, legal, tal. Quando tem condições, casa e depois tem relacionamento sexual. Porque a Bíblia diz, esse é o padrão de Deus. O que é imoralidade sexual? É homossexualismo. Então quer dizer que Deus fez você homem, fez você mulher, e se alguém tiver dúvida disso, tira a roupa na frente do espelho e você vai ver quem que você é. Amém? Mas Deus, Ele fez você assim, aí você vai lá e fala assim, não, eu estou contra aquilo que Deus falou, eu não aceito, eu estou me rebelando contra Deus. Ninguém fala isso, né? Mas assim, eu nasci com corpo de homem, mas com a cabeça, não existe isso, irmão. Isso daí é uma rebelião contra Deus. Existem raríssimos casos de pessoas que têm um probleminha físico, mas em geral a pessoa é definida por um lado biologicamente. Mas agora, pastor, que século que você está vivendo? Não, eu estou vivendo, irmãos, no século de Jesus, no século da palavra de Deus, da palavra que não muda. Então, se você acha bonito ser homossexual, sinto em te dizer, ficarão de fora.
eu não posso ir para o meu túmulo, eu não posso ir para o céu sem antes avisar. Se você é homossexual, se você tem problema de homossexualismo, resolve essa questão diante de Deus. Ah, mas eu não consigo gostar de mulher, o menino falando. Então não fica com mulher, nem com homem, nem nada. É melhor você salvar o teu corpo para a eternidade, porque é pouco aqui. Ah, mas eu não consigo viver sem encher a cara. Então, irmãos, esse menino, ele resolveu, aí tomou uma decisão que muita gente toma. Então a igreja proíbe não sei o que, irmão. Presta atenção, a igreja não proíbe de nada. Nunca ninguém vai proibir. Quem que pode proibir um ser humano? Já pensou se a gente pudesse proibir, hein, Kaique? Vou proibir o cara de ser incrédulo. Olha para o teu irmão e fala assim, eu te proíbo ser incrédulo. A partir de agora, fala assim, eu te proíbo você ser avarento. Aliás, você vai pagar o Habib's depois do... Você acha? A gente pode proibir um homem que está a fim de adulterar? Quem pode proibir alguém de fazer alguma coisa errada, meu mano? Então, aqui ninguém proíbe nada, aqui a gente avisa. Avisa baseado na palavra. Então, irmãos, o fato de Jesus estar combatendo os fariseus religiosos aqui, ele não está diminuindo o padrão não, porque esse menino teve que sair de casa. Ele, diante do que ele queria fazer com as mulheres, diante do que ele queria fazer com o seu próprio corpo, com a sua própria alma, permitindo que demônios entrassem nele, toma essa decisão. Fala para o teu irmão assim, não se engane. Se você está vivendo uma vida de moralidade, e se você morrer agora, você vai para o inferno. Não tem boi, presta atenção. Se você acha bonito adulterar, se você acha bonito falar para os seus colegas de trabalho que você tem uma mulher em casa, outra em outro lugar, se você acha bonito isso, você vai ver que legal que vai ser no dia do juízo. O Senhor está te dando graça aqui, meu irmão, para você viver uma vida de santidade. O que é graça? Graça é a capacidade de você seguir os padrões de Deus. Sem a graça de Deus, que é uma atribuição sobrenatural, é quase impossível uma pessoa ter uma vida absolutamente correta. Pelo menos na cabeça é impossível. Você pode até fisicamente, mas na mente não. Então, só o Espírito Santo pode atingir a mente, o interior, o profundo de um ser humano, para que ele possa nem pensar nas coisas. Eu não falo palavrão, irmãos, porque eu não fico segurando minha boca para não falar palavrão. Eu não falo palavrão porque eu não penso em palavrão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, por que eu não penso? Porque a minha mente foi lavada pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo controla a minha mente nessa área. Quando eu falo nessa área, porque é nessa área que eu tenho permitido ele controlar. E a luta para que as outras áreas sejam conquistadas também. São várias áreas, milhões de áreas, que todo dia, por isso que a gente faz devocional diária, para que as áreas sejam controladas. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo aqui? Algum recado? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Então, irmãos, ele resolve sair, porque ele não consegue ficar debaixo de cobertura. Fala assim para o teu irmão, você que não consegue ficar debaixo de uma liderança, então você que fica querendo sair, presta atenção nessa palavra, olha o que te espera lá fora. Bom, ele sai, irmãos, o filho pródigo, segundo a história, ele sai, ele vai embora. Uma coisa interessante, irmãos, eu noto algumas coisas interessantes em relação ao caráter do pai. Há uns tempos atrás eu fiz uma pregação, ela falava sobre a voz da letra, a voz do espírito e a voz do caráter. Quem lembra dessa pregação aqui? A voz da letra, a voz do espírito e a voz do caráter. Esse texto ele fala muito do caráter de Deus. O pai aí representando a Deus, aquele que diz assim, tudo bem, você quer ir embora, eu não posso fazer nada, eu não posso te amarrar.
É como Deus trata. Você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a ter santidade, você não é obrigado a cumprir a corte, você não é obrigado a não roubar, você não é obrigado a ter uma vida de honestidade, você não é obrigado. E as consequências também você vai ser obrigado a receber. Porque não adianta você não é obrigado a fazer nada, mas você é obrigado a colher aquilo que você planta. E foi o que aconteceu. Esse jovem saiu, pegou todo aquele dinheiro, era uma fortuna, e ele começa agora a gastar aquela fortuna. E ele começa a arrumar amigos. Quantos aqui tinham amigos desse tipo? Amigos que só na hora que você estava bem, na hora que você estava com grana, na hora que você estava... E os amigos bebiam com ele, participavam das devassidões sexuais com ele. E aquele dinheiro foi acabando. Porque, fala para o teu irmão assim, quando os teus valores são só dinheiro, então quando você estiver sem dinheiro, você não tem mais valor. Eu morro de dó das pessoas que apoiam sua vida no dinheiro, porque na hora que ele acaba, elas não têm valor. Aliás, fiquem observando agora com o que está acontecendo no Brasil, com a decadência econômica do Brasil. Presta atenção que vocês vão começar a ver agora, é um show de horrores. Vocês vão começar a ver agora pessoas, uma atrás do outro, se suicidando. Se suicidando por quê? Porque elas não acreditam que quem se suicida vai para o inferno também. Por que eles não acreditam? Porque ninguém ensinou eles. Por que ninguém ensinou eles? Porque ninguém ensinou para aqueles que deveriam ensinar eles. Segundo, eles apoiam toda a sua vida no dinheiro. E quem apoia toda a sua vida no dinheiro, uma hora, acaba. Não juntei tesouro sobre a terra, onde a traça come, o ladrão rouba. Onde o vendaval vem e leva embora. Essa semana nós falamos sobre construir a casa sobre a rocha. Que ele constrói a casa sobre a areia. E construir sobre o dinheiro é construir sobre a areia. E aí ele estava lá, enquanto estava com dinheiro, estava beleza. E gastando, e viagem, e prazeres físicos, e bebidas, e ficar muito louco, aí mano, muito louco. É o seguinte, bebida para todo mundo de graça, uou! Bom companheiro, bom companheiro, aí acabou. Além de ter acabado o dinheiro, veio uma fome sobre aquela nação onde ele estava. Há uma coisa interessante. O texto diz que ele foi para uma região distante. Fala para o teu irmão assim, quem quer pecar, gosta de distância, de gente santa. Fala para o teu irmão assim, quem quer pecar, quer distância de família que tem padrões. Está querendo ficar distante? Está querendo ir embora? Está querendo puxar o carro? É isso aí que você quer, né? Pecar. E não vem com essa aí, por que não, eu não concordo com isso. Irmão, você concorda o quê, rapaz? Você conhece, quem conhece a Bíblia sabe o que ela fala. Você concordando ou não, ela é a verdade. Eu não concordo com a lei da gravidade. Então, isso aí, não concorda, se joga de um prédio de 15 andares para ver o que acontece. Você está no meio assim e fala assim, não concordo com essa lei. Aí vai se esborrachar, meu irmão. Você concordando com a lei. Chega para um polícia e fala assim, eu não sabia que pegar o carro dos outros dava isso daí, é roubo. Chega para Deus e fala assim, eu não sabia que pegar uma moça sem ser casado é crime eterno.
Sabe qual vai ser a resposta? Você não sabia, mas deveria saber. Por isso que a Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, examinai. O meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. A morte está baseada nisso. E lá, irmãos, veio uma grande fome, acabou o dinheiro, ele tenta arrumar emprego, não consegue arrumar emprego, ele tenta sobreviver, não consegue, e ele agora pede ajuda para um ricão lá, um cara que era dono de terras, e o cara fala assim, vai cuidar dos porcos, vamos ver se você recebe um salário. Mas, irmão, o salário só vem no fim do mês. Então, quem aguenta ficar 30 dias sem comer, trabalhando duro? Outra coisa, para um judeu, cuidar de porcos, irmãos, porco era considerado era considerado para o judeu o bicho imundo. Ele é um bicho imundo mesmo, se deixar ele na sujeira, ele é imundo. Mas ele é considerado desonroso para um judeu cuidar de porco. Nenhuma referência ao pessoal do Allianz Parque. Nenhuma. E ele tem que agora, como judeu, trabalhar com os porcos. Jesus, ele usa um negócio bem contundente. E aí, outra tradução errada, outra análise errada do texto, a pessoa fala assim, e aí o coitado teve que comer a comida do porco. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele sentiu vontade. Fala para o teu irmão assim, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E quando ele sentiu vontade, sabe o que aconteceu? Ele foi negado. Nem a comida dos porcos, as alfarrobas, aquilo que era dado para os porcos, que ele sentiu vontade, por causa que era extrema a fome dele, ele pôde comer. Ou seja, ele estava numa condição abaixo de porco. Eu não sei que time que ele torcia nessa época. Abaixo de porco. Aí vocês façam a conclusão de vocês aí. Então, os caras... Você entende, irmãos, a situação que ele chegou? Fala para o teu irmão assim, não brinque com o destino. Não brinque com padrões. Deus estabeleceu um padrão para você que é filho. Só que ele também não se considerava filho, viu, irmãos? Ele passa a se considerar depois, mas naquele momento ele não era. Nem ele, nem o outro. Nem o bonitão lá. Vamos lá. E aí, ele começa a pensar. E a Bíblia usa uma palavra dizendo assim, e ele caiu em si. Na tradução original, esse caiu em si, ele dá uma ideia de ele acordou. Se você é uma pessoa que está vivendo uma vida de bebedeira, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de pornografia, uma vida de homossexualismo, uma vida de depravação, de zoofilia, de necrofilia, sei lá o que você está vivendo, das nojeiras daqueles que se afastam do Pai. Se você tem vivido esse tipo de vida, porque não pensa só que pornografia também é depravação sexual. E tudo mais. Se você tem vivido uma vida, sabe do seguinte, você está se enganando a si mesmo. Frequentando igreja ou não, o teu destino é morrer junto com os porcos, morrer desamparado. A não ser que aconteça o que aconteceu. Ele acordou. A impressão, o texto ele dá uma ideia de que a pessoa estava num sono profundo. Ou no sono da loucura. Agora ele está vivendo um estado de loucura extrema. Porque agora ele perdeu, perdeu toda a noção do que é bom, ele perdeu toda a noção do que é justo, ele perdeu toda a noção do que é moral, ele perdeu toda a noção de felicidade. Mas agora, pela misericórdia, pela graça de Deus, ele acorda
E ele diz assim, ele caiu em si. E quando a pessoa cai em si, quando ela acorda, pega o seu irmão do lado, dá um tapa na cara assim, acorda, acorda. Não, não faz isso não, brincadeira. O cara faz assim, o outro já... Fizer assim, fala assim, dá um chacoalhão, fala assim, acorda! Hã? Teve uma época aí atrás, irmão, que os caras faziam tudo errado a visão. Levava os caras no encontro, quem já viu isso daí? Teve uma vez que eu estava no encontro, me levaram um cara, pegaram um cara na rua, o cara estava chapado. Mas estava chapadaço, ele pegou o ônibus, entrou no ônibus chapado, chegou no encontro chapado, participou da sexta-feira todo chapado, foi dormir chapado, e aí no outro dia ele acorda, levam ele mais ou menos grogue para as cadeiras, e de repente no meio da pregação ele começa a falar assim, ei, quem são vocês? O que é aqui? Aí vê aquele irmão com aquela cara de fanático, né? Porque o cara que está trabalhando no encontro tem cara de fanático. Assim, você está no encontro com Deus. Eu falei, ixi, ferrou tudo. Pensei que o céu era mais legal, velho. Morri e tô com esses caras doidos aqui, velho. Esse camarada... deu um trabalho nesse encontro, cara, porque ele ficava endemoniado o tempo todo, não fez pré-encontro, nada, não teve um preparo, nada. Pelo amor de Deus, não leva a gente sem pré-encontro. É um problema isso daí. Mas ele acorda, daí em si e fala assim, eita, e aí ele começa a lembrar agora que os empregados do pai dele tinham uma vida muito milhões de vezes melhor do que ele. Fala para o teu irmão assim, os servos deveriam sonhar ser filhos, mas mesmo os servos vivem melhor do que os escravos. Mesmo os servos vivem melhor do que aqueles que estão fora da casa. Porque a gente sabe, né, irmãos, nós temos uma carreira. Aqui na CQL, uma das coisas que eu mais, nas minhas meditações diárias, eu peço, Senhor, me mostra com clareza os degraus de um plano de carreira cristão. Então, o Senhor tem me mostrado, né? Cada dia Ele revela um subgrau, um subdegrau desses daí. Então, irmãos, primeiro você é um perdido. Fala para o teu irmão assim, primeiro perdido. Depois, você se torna salvo. Se você se arrepende, salvo. Depois... servo, depois servo, amigo de Deus, depois amigo de Deus, filho, e depois você torna filho, você cresce, você se torna pai. Até agora foi revelado assim, de vez em quando ele vai, aí conforme ele vai falando para mim, eu já vou te avisando, tem mais um, porque aí fica mais demarcado, e quando o caminho está mais demarcadinho, essa é a minha função como pastor, é deixar o caminho bem claro para você estar indo, seguindo, né? Para eu seguir e você seguir também. Então assim, ele está na condição agora de perdido, de salvo, aquele que tem o sangue lá do pai, tem tudo do pai, mas ele percebe que os escravos, que os servos, do pai, vive melhor do que ele. E ele fala assim, tive uma ideia, eu vou voltar, voltarei meu pai, e direi, e ele faz todo o roteiro na cabeça. Vou chegar para ele, vou falar, pequei contra o Senhor, pequei contra o Deus. Ele sabia que não foi só contra o pai que ele pecou contra Deus. E aí, voltarei e pedirei para ele me empregar como um dos servos, porque ele sabia que o pai, ele conhecia o caráter do pai e sabia que o pai era misericordioso. E ele empreende essa viagem
e decide ir e vai voltando. E quando ele chega perto da casa do pai, o pai o está esperando. Interessante que ninguém foi avisar o pai. Ninguém falou assim, teu filho chegou. A impressão que dá, irmãos, é que o pai, ele não fazia mais nada. Que foi? Que foi? Judiaira. É que eu tô com o coração de vô agora, né? Eu ouço o choro de criança e fico... que foi? O pai está esperando ao longe, vendo de longe, na varanda da casa. E quando o pai vê o filho, o pai larga tudo, irmãos, e sai correndo. Você vai ver no texto isso. E se lança a abraçar o filho. Irmãos, eu quero que você tenha uma ideia exata do que nós estamos falando aqui. Um patriarca oriental, daquela época, de 2000 anos atrás, jamais faria isso. Porque isso seria uma atitude de humilhação. Um pai chega simplesmente sair e correr em direção a um filho. O filho que tinha que vir em direção ao pai, mas não o pai correr assim. E além de correr em direção ao filho, agarrar o filho, se lançar no pescoço do filho e abraçar. Nesse momento você não vê o pai dizendo, não te falei? Aí, você agora vem aí com cara de tacho, né? Agora você vem com essa cara de xarope, me procurando. Agora que você está na pior, né? Está sem dinheiro, acabou o dinheirinho? Filho. Não, irmãos. É tanta alegria do pai que ele não fala mais nada. Quantos aqui já conheciam essa história? Levanta a mão. Algum de vocês que conhecia essa história notou uma coisa? Que quando o moço chega, o pai tinha um anel, tinha roupa, tinha sapato, tudo preparadinho para ele. Alguém notou isso? Então, assim é o teu pai. Ele não quer conversar sobre isso. Ele não quer falar sobre o passado. O filho diz assim, me emprega como um dos seus empregados. Ele fez tudo o roteiro da cabeça dele. Mas na cabeça, no coração do pai, tinha outro plano. Trazei um anel. Um anel, irmãos. Anel representa a autoridade. Esse anel que eu tenho aqui, eu recebi da minha equipe, há muitos anos atrás, quando a minha equipe resolveram me dar um presente de aniversário. Porque eu sou bacharel em teologia. Eu me formei em teologia, mas não tinha condições de comprar um anel. Você sabe, irmãos, quando eu recebi esse anel, eu via que era o próprio Deus, dizendo, eu estou confirmando autoridade, sua autoridade. Autoridade sobre seu próprio corpo, autoridade sobre um rebanho, autoridade sobre a família. Ele coloca sapatos novos, alparcas novas. Sapato quer dizer aquele que prega o Evangelho, aquele que divulga o Evangelho. Agora eu estou te dando autoridade e estou te dando capacidade de pisar em territórios e tomar posse de territórios que eu estou te dando. Esse grupo aqui não sabe o que eu acabei de falar. Eu falo, vou tentar com esse aqui. Deus está dizendo assim, eu estou te dando um sapato, e com esse sapato você vai tomar territórios, você vai anunciar um evangelho do amor. Vou tentar com esse grupo aqui, ó. A partir de hoje, eu estou te dando um sapato novo, um sapato que não tem a poeira dos porcos
agora eu estou te dando um sapato que não tem a sujeira do teu passado. E ele coloca vestidos novos. Vestido quer dizer, toda vez que você vê na Bíblia falando de roupa, está falando sobre estado espiritual. Trocar de roupa é trocar de estado espiritual. Colocar roupas novas, roupas brancas, roupas diferentes é mudança de estado espiritual. Está dizendo assim, agora você é santo. Você já passou pelo fogo, você passou pela provação, você viu, você se desiludiu já com o mundo, você não tem mais nada que pensar lá, você sabe que aquilo é uma porcaria, que aquilo não serve para nada, que aquilo só te levou ao sofrimento. E agora eu estou te dando uma roupa nova. Então deixa o Senhor colocar uma roupa em você hoje. Se tem alguém aqui nesse estado, alguém que anda pecando, que anda cometendo desses pecados desse jovem, como esse jovem aconteceu, hoje você tem mais uma chance, porque vai ter um dia, irmão, que você vai estar diante, minha irmã, você vai estar diante do sumo juiz. E nesse dia, meu irmão, não vai ter mais acordo. Os acordos estão sendo feitos agora. E o prazo desse acordo pode acabar a qualquer momento. Eu não sei quanto tempo que eu tenho de validade. Eu não sei quanto tempo você tem de validade nessa terra. Você acha que você é jovem. E você acha que você tem uma validade eterna. Presta atenção, irmãos. Aqui nesse tempo, o tempo dos acordos, o tempo dos contratos, é o tempo de você se voltar ao Senhor. E abandonar essa vida de fornicação que você está tendo. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso não consegue, irmão. Você vai ver como que é terrível o inferno. Presta atenção. Eu espero que você se lembre do meu rosto no dia do juízo, irmão. E você se alegre com o meu rosto, te avisando isso, sendo um instrumento de Deus para te avisar. Agora que ela está quietinha, você vai sair? O pessoal pensa que eu não vejo nada daqui, né? Engraçado. Ele volta, e aí, além de tudo isso, o que mais que o pai manda fazer? Pega aquele novilho que está sendo preparado para uma grande festa. O mais gordo, o mais bonito, o mais legal, e sacrifica ele. Ele está falando, irmãos, que o pai fez. Sacrificando o seu próprio filho por nós. E por causa do sacrifício, eles fazem uma festa. E aí Jesus reforça o ponto que ele está explicando para os fariseus. E aí ele diz que o irmão mais velho tem uma reação. O irmão mais velho está passando e ouve o barulho das danças, da música, vê os barulhos do bate-pé no chão, do forró. E ele pergunta, o que está acontecendo? Para um empregado. O empregado disse, se você não está sabendo, o seu irmão apareceu de novo. Terminou meu tempo. O seu irmão apareceu, o seu irmão voltou. E daí que ele voltou? E daí, irmãos, você tem um irmão que está perdido, um irmão que nunca mais apareceu. Eu não sei quanto tempo que isso demorou, quantos anos. E de repente ele aparece e você diz assim, e daí? Esse irmão mais velho, irmãos, quem são? São os religiosos. São aqueles que são certinhos. São aqueles que gostam de julgar os outros pelo que os outros fazem, apoiados na sua própria justiça. São aquelas pessoas que são implacáveis com as pessoas. Que dizem assim, se essa pessoa colocar o nariz para dentro dessa igreja, na hora que a pessoa entrar aqui, eu saio.
São pessoas que são implacáveis no seu julgamento e na sua sentença. Não perdoam. Acham que as pessoas que estão indo para o inferno estão indo de bom tamanho, está de bom tamanho. Não sendo eu, ela pode ir. O que falta? Qual a diferença dos fariseus e de Jesus? Sendo que os dois têm a mesma doutrina. A diferença é que Jesus tem a graça e essas pessoas não têm a graça. Você sabe, meu irmão, quem gostaria de ganhar muitas pessoas para Jesus? Dá uma olhada para essas cadeiras que estão vazias aí, ó. Está vendo essas cadeiras que estão vazias, irmão? Sabe por quê? Porque está faltando graça para mim. Está faltando graça para o pastor de vocês. Está faltando graça para vocês. Porque a graça, ela atrai. A graça, ela pega tudo quanto é tipo de pessoa. Talvez, irmãos, as nossas cadeiras, está certo que nós multiplicamos os cultos, mas elas já deviam estar cheias. Talvez elas não estão se enchendo com mais velocidade, porque a gente anda muito religioso. Porque nós, ao invés de chegarmos para a pessoa e mostrar ao coração do Pai, nós estamos mostrando o coração em nós, o coração dos fariseus. O ataque e a resposta de Jesus aqui é em relação a esse irmão mais velho, que não está nem aí com a salvação daquele que estava perdido. E ele não contente, ele chega para o pai. Quando o pai sabe que o irmão está lá do lado de fora da festa, fala para o teu irmão assim, quem não tem graça, não gosta de ficar na festa. Fica do lado de fora da festa, criticando o que acontece na festa. Ele está do lado de fora, o pai fica sabendo que ele está do lado de fora. E o pai vai lá, que humildade desse homem, Jesus. De novo, um patriarca oriental, ele vai lá e fala assim, ô filho, o que está acontecendo? Por que você não está conosco lá? Ele fala assim, Você vê o filho, o zoado, o lascado, chamar o homem de pai várias vezes. Agora você vê, nenhuma vez esse menino chama ele de pai. Você sabe por que ele não chama essa pessoa de pai? Porque ele não se sentia como sendo filho. Tem muita gente dentro da igreja, faz tudo certinho, e comparece nas coisas, e trabalha, e acha que isso é ser filho. Não, irmãos, isso é ser servo. Está errado não, está ótimo, mas não é suficiente. Deus está chamando você para um outro nível agora, para que você saia da condição de amigo e se torne filho de Deus, filha de Deus. Mas ele chega para o pai e diz assim, eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho feito tudo certinho, e você nunca matou um cabrito que seja, para eu fazer um churrasco com meus amigos. Ele era o que, irmãos, desse homem? Ele era o que desse homem? Filho. Mas ele tinha a mentalidade de servo. Ele é daquele tipo de crente que fala assim, eles lá decidiram que nós temos que ir não sei na onde. Eles tomam as decisões deles lá e depois nós que temos que... a rede tomou a decisão de nós fazer uma festa depois do encontro. Eles lá. Você vai? Lógico que eu vou, né? Fazer o quê? Aí chega aqui, fica aqui. Corpo presente. Faz tudo direitinho. Mas você nunca me deu um cabrito. O pai olha para ele e diz assim, filho, tudo aqui é teu. Você não precisa nem pedir autorização para mim. Tudo aqui é teu. Aliás, irmãos, tudo lá, para esse filho mais velho, era mais dele do que do outro. Porque ele tinha dupla. Ele era, sempre o filho mais velho, se tornava o mais rico de todos. Porque ele era o mais velho, a teoria era o seguinte, o pai morria, ele passava a cuidar da família.
Então, para cuidar da família, ele precisava ter poder econômico para cuidar da família. Então, por isso que ele recebia porção dobrada, dupla honra. Era dividido em 3 partes, e a primeira, e 2 partes ficavam com ele. Nós vemos aí um pai compassivo, um pai disposto a perdoar, um pai que explica as coisas, um pai que não deixa as pessoas na ignorância. Hoje, você está diante de uma decisão. O que você vai escolher? Você vai escolher ser o filho que voltou e se arrependeu e passou agora a consertar, colocar vestidos brancos, quer dizer, ter uma vida de santidade, parar com esse padrão zoado lá do mundo? Ou você resolve ser religioso? Porque para ficar dentro da casa, só um religioso ou alguém santo. Religioso também consegue ficar. O zoado vai embora, não tem como. Mas o religioso fica, e eles são terríveis, eles ficam. Eles ficam e eles atrapalham. Porque eles ficam julgando, eles ficam rejeitando. Aí chega uma pessoa nova na célula, ao invés de você ajudar o seu líder, você rejeita a pessoa. Porque você é egoísta, porque você quer toda a atenção só para você. Está na hora de você crescer, meu irmão. Até aqui estava tudo bem, até o seu líder deu atenção para você, mas agora está na hora de você ajudar o teu líder a cuidar das ovelhinhas perdidas de Israel. Está na hora de você cuidar daqueles que estão chegando e de ir atrás daquela uma que escapou. Se precisar revira a casa, mas acha a dracma perdida. Porque é essa que encaixa no plano do dono da casa. Aqui nós vemos o caráter de Deus. Eu quero te chamar a atenção para isso. E a pergunta que eu faço, qual o evangelho que você tem pregado? O evangelho da graça, do perdão, o evangelho da cobrança? Porque a nossa igreja, irmãos, é uma igreja em célula, e nós temos metas, e nós trabalhamos mesmo. É tolice você achar que sem metas se chega a algum lugar, mas jamais substitua a graça por metas, porque senão você se torna um religioso. A graça e as metas, elas têm que caminhar juntos. Aliás, quem tem graça tem metas. Um dos sinais de pessoas que têm graça é gente que vive com propósito. Porque a graça é a capacidade de Deus enxergar as coisas, enxergar agora, chegar ao meio do processo e chegar ao final. Resultado e processo estão claros diante de quem tem a graça. A graça, ela abre os olhos para o processo e para o resultado. Fala para o teu irmão assim, tem resultados, mas mais importantes são os processos. Se você pensa nos processos, os resultados eles são automáticos. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, eu fui visitar um dos encontros, e um dos líderes falou assim, pastor, a gente orou pra caramba, e aí oramos bastante, e visitamos as casas, e você não acredita, veio um monte de gente no encontro. Orou, jejuou, foi atrás, visitou, passou 3 meses trabalhando, veio o resultado. Então, se preocuparam com processos e o resultado. Agora tem gente que quer o resultado, mas não quer o processo. Quer o resultado. Eu quero casar com uma mulher bonita, quero casar com um homem de Deus, tal, mas não tem uma vida de Deus, não tem uma vida devocional, não tem uma maturidade, não faz tudo aquilo que precisa para poder casar. Quer ter um emprego, né, pelo menos. Ser curado nas questões mais básicas da alma, para depois não ser um poço de enfermidade, para transmitir essas enfermidades almamente transmissíveis. Inventei agora uma palavra. É que tem as sexualmente transmissíveis e tem as almamente transmissíveis. Gente zoada, gente cheia de bactéria espiritual, que é rejeição, espírito de bastardia. Aliás, esse camarada, cheio de espírito de bastardia. O cara tinha pai, tinha mãe, mas ele era bastardo. Tinha o coração de quem não tinha pai. Sabia que você tem um pai?
Sabe quem sabe que tem um pai aqui? E ele está aí com você, ele mora dentro de você, ele está por fora de você, ele cuida de você. Esse é o Pai, nosso Pai Celeste, Pai Celestial. Eu quero que você saia desse lugar hoje, irmão, com a decisão de deixar de ser um fariseu. Pastor, mas as pessoas saíram, pastor, da igreja. Elas traíram, elas nos traíram. Então, irmãos, cada um tem uma história. Cada um tem uma história de vida. Você não tem que ficar atrelado a ninguém, irmãos. Nem de coração. A única coisa que você tem que ficar atrelado ao Senhor Jesus. E estando atrelado a Deus, você vai entender, irmãos, o processo que Deus tem. Para algumas pessoas, a pessoa vai ter que passar pelo processo de sair, pegar tudo que tem, comer o pão que o diabo amassou, e depois nem o pão o diabo dá, aí a pessoa resolve voltar. E quando ela voltar, irmãos, por favor, aceite. Outra coisa, quando a pessoa sair, não feche as portas. Eu não fecho as portas para ninguém. Quando as pessoas saem da CQL, o que eu faço? Eu mando um inbox para a pessoa, diz assim, eu fiquei sabendo que você, apesar de não ter falado comigo, seu mala, né, você foi embora, e aí eu mando um recado, dizendo assim, se você for para um lugar onde você está sendo desafiado a ser mais santo, mais frutífero, mais desafiado, mais próximo de Deus, mais adorador, com desafios mais profundos de santidade e de trabalho e de serviço e de envolvimento com Deus. Então, meu irmão, vá em paz. Se não, saiba do seguinte, Deus ele não deseja que ninguém queira voltar por rumo a menos. Deus tem uma ideia sempre de prosperidade, de avanço. Então, se você não responde esses requisitos, por favor, volte. Eu estarei esperando o tempo que precisar de esperar. E assim eu faço. Muitos de vocês hoje estão aqui, porque eu como pastor, deixei uma porta aberta, deixei uma ponte entre você e mim. E eu queria pedir para os líderes que estão aqui, a pessoa pode te rejeitar, falar mal de você, fazer tudo de mal, como o filho pródigo fez. Abandonou, desejou a morte do pai, caiu numa vida de devassidão, de miséria. Mesmo sabendo disso, quando você se encontrar com a pessoa, diga para ela, olha, a hora que você quiser, a porta está aberta. Mas ela vai saber, mas ela sabe disso, que na hora que ela entrar, ela vai ter que estar debaixo dos padrões do Pai. Nem nós, nem o Pai vai diminuir o padrão, vai considerar aquilo que é devassidão santo. Amém, irmãos? Isso não é justo. Por que o Pai não faz isso? Porque faz parte do amor do Pai estabelecer padrão. Quando uma mãe fala para o filho não colocar o dedo na tomada, estabelecer um padrão, ela está salvando a vida do filho. E é o que acontece com o nosso Pai. Esse moço quase morreu de fome. E o pior de tudo, quase foi para o inferno. Depois dessa palavra, irmãos, que eu estudei essa semana, a única coisa que não saía da minha cabeça é o seguinte: Senhor, eu quero pedir para que eu seja ungido com uma unção de graça, e a CQL também. Então, aquele que deseja isso, vem aqui à frente, por favor. Eu tenho plena convicção de que muitos de vocês passaram por todos esses 5 estágios. Se não todos, a maioria. Primeiro, a partida.
resolvi partir, sair da cobertura do meu pai. Depois o segundo estágio foi viver na miséria. Pastor, mas eu nunca vivi na miséria. Meu irmão. Você acha que você sai numa noite procurando um relacionamento que nem um cachorro ou uma cadela procurando, no cio procurando, não é mendigação? Quantos de vocês, quantos de nós acordamos no dia seguinte sem saber o nome da pessoa que estava ao nosso lado? Quantos fomos envolvidos em coisas desonestas? Porque estava todo mundo fazendo. É um baseado, uma carreira, um comprimido. Não tem nada a ver. É você mendigando o relacionamento. Quantos aqui abandonaram já Deus, irmãos? Por causa de coisas. Por causa de ilusão. O texto diz que ele caiu em si. Ilusão, irmãos, ilusão. Esse mundo aqui é ilusão. A bebida, você toma, ela passa o efeito. A diversão da noite, eu tenho visto esses moços, jogadores de futebol, eu tenho uma dó deles. Pastor, como você tem dó? Os caras ganham milhões. Meu irmão, são infelizes. Eles são tão pobres, se souber. Eles são tão pobres que eles precisam desesperadamente estar indo de festas em festas, se envolvendo com pessoas, pegando doenças espirituais. Cada pessoa dessas que eles se relacionam é uma legião de demônios que entra dentro deles, na alma deles, no espírito deles. Eles acabam sendo contaminados. Quantas mulheres que caíram na prostituição? Pastor, mas eu nunca me prostituí, nunca vendi meu corpo, nunca peguei dinheiro, irmãos. Toda vez que você dá aquilo que é teu, em troco de uma necessidade, aquilo que é mais íntimo teu, em troco de uma necessidade fisiológica, é prostituição. Ou uma necessidade emocional, é prostituição. Algumas mulheres permanecem apanhando dos maridos. Pastor, então você está dizendo que eu devo me separar? Não. Se algum dia você vier pedir conselho para separar, nunca você vai achar. Porque a Bíblia proíbe separação. Mas eu vou te dar um conselho. Dê valor para aquilo que você é. O Senhor está pedindo nessa tarde para que você acorde, para que você caia em si. E para isso tem que haver arrependimento. O Senhor Jesus aqui nessa parábola, em 3 histórias, ele limita sempre a restauração ao arrependimento. Você pode ver nos 3 casos. Os 3. A dracma que foi achada, a ovelha que foi achada e o filho que foi achado. 3 perdidos, 3 coisas perdidas que foram achados mediante ao arrependimento. Ele está dizendo para os fariseus: eu não sou como vocês. Vocês fazem certo, mas você não tem a graça, vocês não têm perdão, vocês não têm amor. Você quer que teu ministério cresça? Você quer ter uma família abençoada? Então comece a pedir com lágrimas: Senhor, eu quero amar, eu quero o teu amor. Eu peço isso todo dia, irmãos. Você sabe o que o Senhor me disse ontem? Eu estava indo para uma chácara, eu estava meditando sobre essa palavra, estava eu e a pastora conversando. Eu disse: sabe, Deus está me falando uma coisa aqui, amor. Ele disse assim: o tamanho do seu ministério é o tamanho do teu amor. O tamanho do teu ministério é o tamanho do teu amor. Você quer que o teu ministério se amplie?
então aumente o teu amor. Mas não amor às coisas, amor a pessoas. Jesus não veio aqui para formar bandas, para gravar CDs, não veio aqui para deixar ninguém famoso. Jesus veio aqui para salvar pessoas. E aí ele nos dá a boiada de a gente tocar um instrumento, ele dá uma boiada de a gente dançar, dá a boiada de a gente comer com nossos irmãos. É gostoso, né? Comer com os irmãos. Alguns aí aceitaram a minha dica, né? Convida o teu líder para jantar, para você se aproximar mais daquele que te cobre, daquele que ora por você. O papai é assim. O papai está disposto. Ele nunca vai censurar ninguém, ele vai aceitar de braços abertos, mas entrou na casa dele, de novo, vivemos debaixo do padrão. E não, isso não é religiosidade, isso é coerência. Mas jamais troque, irmãos, a disciplina pela graça. Trocou a disciplina pela graça, você virou um religioso. Presta atenção em cada atitude que você está tomando. Na hora que você vai sair de casa, você fala assim, droga, eu preciso ir para a igreja agora. Droga, não quero ir. Então você é um religioso. Aí o que eu faço, pastor? Fico em casa e não vou e fico... Não, irmãos, vem. Mas chega aqui, dobra o joelho e fala assim, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Muda meu coração, me dê amor, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. Senhor, me dê amor, eu quero te amar, eu quero amar as pessoas, entra dentro de mim, Pai, eu quero unção de Pai. Me dê unção de paternidade. Porque Jesus, ele usa essa figura, ele diz assim, qual pai? Quantos aqui já são pais? Levanta a mão. São pais de biológicos aqui. Pai que cuida de criança. Biológico não existe pai, né, irmão? A gente sabe disso. Todo pai é adotivo, né? Só existe reprodutor biológico, reprodutora biológica. Mas pai mesmo, só aqueles que adotam no coração. Quantos aqui são pais de verdade aqui? E aí, se ele fizer cocô na calça, o que você faz? Você joga ele fora? Aí a gente não entende, né? Porque alguns pais jogam a criança pela janela, né? A gente não entende porque joga uma criança pela janela. Por que joga? Porque não é pai. Porque se fosse pai não faria isso. É reprodutor, só reprodutor. Por que algumas pessoas abandonam crianças, jogam no lixo depois que nascem, e jogam na privada depois que nascem? Quantas e quantas crianças estão aí? Crianças estão aí jogadas, irmãos, nos orfanatos, doentes, e ninguém quer adotar, por quê? Porque são doentes. Um pai não está nem aí se o filho é doente ou não, o pai ele quer a felicidade do filho. Senhor, nos dê unção de pai. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm muitos mestres aí. Tem muita gente que ensina, muita gente que prega, tem muita gente falando um monte de coisa profunda, bonita, intelectual, religiosa, mas existem poucos pais. O que ele estava clamando? Ele estava clamando, Senhor, manda paz, manda gente que tem unção de paternidade. Muitos de nós não tivemos uns pais que tinham unção de pai, eram reprodutores. Muitos até tentaram ser pais, mas eles não tinham orientação do céu, do Espírito Santo. E aí eles nos trataram como reprodutores, até nos deram coisas boas. Mas Deus agora está mudando a história da tua vida agora. Agora você está tendo a oportunidade de ser um pai espiritual. Você, minha irmã, você, meu irmão, você está tendo a oportunidade de receber essa unção de paternidade. E quem recebe essa unção de paternidade não mede esforço, não mede momento, não mede luta, não mede custos. O quanto precisa gastar, você gasta, porque você é pai.